Seja bem-vindo ao Portal Sustentabilidade, ao 6º intensivão do gerenciamento de resíduos. É uma honra poder estar aqui hoje e falar sobre esse tema, né, que nós vamos abordar, que é tecnologias de tratamento de resíduos. É muito gratificante, é muito legal, porque é uma forma da gente ver as possibilidades que esse mercado oferece, né? Acabar descobrindo que às vezes existem tecnologias que o nosso olhar nem estava atento a elas, e isso mostra a evolução do nosso país, né? Mostra que a gente está avançando cada vez mais nesse trato dos resíduos. E para falar desse tema, hoje quem vai falar comigo é o Thiago Pereira. Ele é doutor aí em administração, ele tem mestrado, eu vou deixar ele falar um pouquinho sobre a trajetória dele, tem várias especializações, mas acima de tudo, né, o Thiago ele vive essa prática do mercado, então ele tem muito a agregar. Já passou por várias unidades de tratamento. Então, eu só vou me apresentar um pouquinho para quem não me conhece, quem está chegando agora. Eu sou Jaqueline Gomes, sou engenheira ambiental aqui do Portal Sustentabilidade. Trabalho há mais ou menos 15 anos aí na gestão de resíduos industriais, a maior parte desse tempo, né, trabalhando na gestão no mercado privado. Atuei em empresas de destinação final, como aterros, tratamento de blendagem, coprocessamento, incineração. Estive fazendo consultoria junto às indústrias, estive dentro da indústria como analista ambiental. Então, eu tive uma oportunidade muito boa, né? Porque eu tive dentro do papel como gerador, tive também prestando consultoria para os transportadores e estive junto às algumas unidades de tratamento de resíduos. Então, isso me permitiu me permitiu ter a experiência que eu tenho hoje. Eu sou muito grata a todas essas oportunidades. E também sou auditora homologada pela ABEND. É uma honra estar aqui com vocês, né, falando sobre esse tema. Eu estou muito feliz, é muito gratificante. Quem trabalha com resíduo aí, a maioria das pessoas que eu conheço se apaixona e eu adoro falar sobre esse tema. E eu vou deixar aqui para vocês os comentários habilitados, né, como eu venho fazendo nos outros encontros. Aproveite para se apresentar, falar de onde vocês estão conectando, a profissão, o cargo, a empresa que você atua, porque é um momento, gente, da gente buscar não só a troca de informação, mas, né, fazer network, adquirir aí, quem sabe, novos contatos, né, novos conhecimentos. Então, boa noite, Danilo. Então, aproveita esse espaço, tá bom? Que eles são para vocês aí também. E eu vou deixar aqui habilitado para vocês. O 6º intensivão do gerenciamento de resíduo, ele está acontecendo agora, né? Hoje é o último encontro. Ele é um evento online gratuito. E para quem ainda não se cadastrou no evento, ainda dá tempo de você pegar o último documento, complementar a live lá no grupo do WhatsApp. É só você ir no site www.portalsustentabilidade.com/intensivão e você fazer seu cadastro, aguardar um pouquinho que você vai ser direcionado para o grupo de WhatsApp. Aí você vai acessar o documento, complementar essa live de hoje, tá? Todos os anteriores já foram compartilhados, você pode tentar solicitar lá para o administrador do grupo te reenviar, não sei se é possível, tá bom? De qualquer forma, tem também a opção dentro do site de ingresso VIP. Esse ingresso VIP, ele te dá a oportunidade de assistir todas as gravações e obter o certificado do evento, tá bom? Então, para quem quiser obter o certificado VIP, tem uma taxinha lá. Aí você pode fazer também. Eu acho que você pode acessar até por um ano essas lives, tá? Nessa opção. Então, a gente teve lá 5 encontros, né? A gente falou na quinta-feira sobre logística aplicada à gestão de resíduos. Na sexta-feira, nós falamos sobre gestão de resíduos sólidos urbanos e rurais. No sábado, nós falamos sobre gestão de resíduos da construção civil. No domingo, nós falamos sobre gestão de resíduos dos serviços de saúde. E hoje nós vamos falar sobre tecnologia de tratamento de resíduos. Então, eu quero trazer aqui conosco o Thiago Pereira, né? Que é o doutor em administração. E deixa eu mandar o convite para ele aqui. Aê, seja bem-vindo, Thiago. Obrigado, Jaque. Boa noite a todos e todas. Boa noite para você.
É um prazer enorme estar com você. Eu sempre aprendo muito. Você, sem contar o seu carisma, com É esse sorrisão que você isso. tem. Ô, Então, obrigada, obrigada mesmo por se esforçar para estar aqui. Para quem não sabe, gente, Thiago tem uma vida muito atribulada, ele tem muitos compromissos profissionais e ele é pai de gêmeos. Então, quando ele chega em casa, a vida dele só tá, o dia dele está começando, né? Então, tá com ele segundo aqui round é puxado. exatamente. Então, assim, é um privilégio realmente estar com ele aqui e a gente tem que agradecer esse esforço que ele e a família fazem, né, para ele poder estar aqui junto conosco. E, Tiago, para quem não te conhece, você pode se apresentar um pouquinho, Claro, falar um pouquinho sobre as suas formações, sobre as suas experiências? claro, legal. Boa noite a todos novamente. É uma honra poder participar com você aqui, já que faço muita questão. Admiro não só o trabalho, mas a mudança que o Portal Sustentabilidade promove no mercado. Então, acho que é uma oportunidade muito grande para mim poder participar desse, não só do evento, mas de fazer parte dessa mudança também. Eu tive uma formação acadêmica muito associada ao momento que eu vivia na minha vida profissional. Então, o primeiro curso que eu fiz na minha vida foi engenharia de produção. E naquele momento surgiu a oportunidade de trabalhar na área ambiental. Nunca tinha ouvido falar desse negócio. A oportunidade bateu a porta e vamos lá, ver o que é isso. Fiquei 10 anos. Então, entrei, gostei, me apaixonei. É, 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 e tudo que eu fiz depois tinha um pezinho ali na área ambiental. Então, fiz engenharia de produção. é, Ao longo do tempo que eu fui crescendo na empresa, entrei como estagiário e saí como coordenador de operações lá. Então, tive 5, 6 avanços de cargo verticais ali. Então, me formei em engenharia de produção, fiz administração, dada a possibilidade de atuar de maneira mais profunda na responsabilidade de aterros, fiz engenharia civil também. No primeiro momento que eu assumi a responsabilidade numa unidade de blendagem de resíduos para coprocessamento, eu fiz um MBA em gestão estratégica de custos, porque a gente vai falar um pouco disso hoje. Dinheiro é um negócio que a gente tem que pensar. Então, no tripé da sustentabilidade, o pilar econômico ele é importante. Há quem diga que é o mais importante. Então, é um ponto que eu precisei me desenvolver naquele momento. Então, fiz um MBA em gestão estratégica de custos, em gestão pública, uma vez que grandes clientes desse meio são prefeituras, então quis entender como funciona o meio público para tentar compreender melhor como funciona o comportamento daqueles clientes. Me formei também em engenharia de segurança do trabalho. O meu mestrado é em sustentabilidade e tecnologia ambiental e meu doutorado em administração. Então, além de outros cursos aí na área da educação que eu fiz também. A minha jornada, ela começou lá atrás. Eu entrei para atuar na área ali de controle de uma unidade de blendagem de resíduos para coprocessamento. Ao longo do tempo, efetivei, me tornei encarregado, supervisor de uma área, supervisor de 2 áreas, supervisor de 3 áreas, coordenador é, é, de uma área específica. Então, é, é, tive a oportunidade de conhecer, enfim, uma gama grande de possibilidades. Depois disso, ô Jack, eu fiz como você, eu mudei de lado. Então, eu produzia o combustível, em seguida, eu fui para uma cimenteira para poder receber o blend de resíduos e cuidei ali do processo na operação de combustíveis na fábrica de cimento. Um ano depois eu tive uma oportunidade, eu passei num concurso, digamos assim, da Prefeitura de Belo Horizonte, onde eu assumi como engenheiro uma área da Superintendência de Limpeza Urbana. Então eu cuidava ali do controle financeiro é, de toda uma cadeia de resíduos, digamos assim, de uma cidade inteira. E aí, já que antes da gente avançar, vou te fazer uma pergunta para ver se você faz ideia do número. Uma cidade como Belo Horizonte tem aí, se não estou enganado, 1,2, 1,5 milhões de habitantes. Você tem noção de quanto Belo Horizonte gasta com limpeza urbana num ano?
Não, Thiago, Uns não 10 saberia te responder isso. milhões? Não 20? tem noção. 20 Não milhões? tem noção. 50 milhões? O pessoal pode comentar aí Não tem na noção. fala aí. Quem quiser arriscar, Arrisca o número eu, aí, 50 milhões. Então, eu realmente não tenho noção. o que eu chamo de limpeza urbana, enquanto o pessoal vai comentando aí, quem quiser chutar. Eram quatro esferas, digamos assim. A parte de coleta, de maneira geral, que é o resíduo que a gente coloca para fora de casa. A destinação, vamos pegar esse resíduo, não só coletar, mas depositá-lo, no caso, no aterro sanitário. A parte de roçada e capina, limpeza de vias, etc. O Marco chutou em 72 milhões. O Marco foi específico. Faltou só os milhares ali, ó. O Danilo, 20 milhões. A parte de limpeza, de capina, enfim, de maneira geral. E serviços de limpeza que a gente chamava lá de multitarefas, que são limpezas específicas, um córrego, uma árvore, enfim, limpeza da cidade. A Tati chutou 100 milhões. Um número puxado aí, hein? Tati, a cidade de Belo Horizonte, ela gasta meio bilhão por ano com a Ó, a limpeza urbana. Carla, a Carla chutou 2 bilhões aqui, 2 ó. bilhões. A Carla não chutou mal, não, porque se a gente colocar a região metropolitana de Belo Horizonte, deve ser mais do que isso. Então, gente, é muito dinheiro. Muito dinheiro. Então, meio bilhão de reais. E aí, pessoal, quando a gente pensa num número tão grande como esse, vocês têm noção quanto se gasta para construir um hospital? Olha, outra coisa que eu não faço ideia. A Carla Sade é a nossa professora no A, MBA de Gestão de a, Resíduos da a, parte de saúde. aqui, Quem sabe ela não isso. dá o chute A, aí. Ela todos menos a Carla podem chutar aí, porque a Carla vai acertar. Todos menos a Carla. foi ela É, que deu os 2 bilhões aí da é, cidade. Ó. ela chutou 2 milhões que ela entendeu pela região metropolitana, então ela pegou a ideia. Pegou. Mas já que se a gente construir um hospital, claro que varia de preço, maior, menor, no sul, no nordeste, no norte, no sudeste, claro que isso vai variar. Mas em média, 50 milhões. Então, para manter a cidade limpa, nós gastamos 10 hospitais por ano, aproximadamente. Então, é muito dinheiro. Muito dinheiro. Então, tive a oportunidade de aprender bastante e enxergar esses números de maneira próxima, entender ali as possibilidades que nós temos. Então, um volume absurdo de resíduo. Enfim, nós vamos falar mais disso ao longo do nosso bate-papo. Não, Mas é muita eu oportunidade que tem. adoro o seguinte desses convidados que a gente traz, né? Que vive a prática do mercado. Ontem aconteceu com a Carla, aconteceu com o Thiago hoje. A gente pede para eles se apresentarem, eles já dão vários ensinamentos na apresentação. Aí a gente já fica com vários aprendizados aqui só da apresentação, né? Imagina aqui quando a gente entrar na pauta mesmo. Então, eu quero fazer um convite a todos vocês que estão aqui nos acompanhando, que a gente vai entrar agora na pauta. Aqui em cima tem uma setinha. Você pode clicar nela e seguir o portal Sustentabilidade, que você não sai da live. E quem quiser também, é um tema muito importante, e a gente que é desse mercado conhece muitas pessoas, né? Então, se você tem algum colega de trabalho, algum colega de profissão, você pode compartilhar através dessa setinha que tem aqui embaixo, que aparece aí para vocês. Eu acho que aparece aí vocês poderem compartilhar também, porque é uma oportunidade da gente poder realmente disseminar essa informação que é tão valiosa, né? É um conteúdo aqui que não tem como a gente dar um Google e achar. São informações muito específicas e muito de fonte segura, de experiências práticas desses profissionais que nós trazemos. Então, não perca essa oportunidade, tá bom? Então, quem quiser compartilhar aí, não deixa de compartilhar, não. Convida as pessoas para estar aqui conosco também, que dá tempo, tá? A gente já vai entrar aqui. E, Tiago, você é um especialista em resíduos, né? E sua carreira toda você teve a oportunidade de desenvolver, né, algumas unidades, aplicar algumas tecnologias na sua área de atuação. Aí eu queria saber de você quais tecnologias são aplicadas atualmente para tratar os resíduos no Brasil
E o que você vê em termos de médio e longo prazo aí? Legal, vamos lá, Jaque. Vou tentar responder sua pergunta por partes. Eu vou abrir um parênteses para que eu vou falar de tecnologia. Uhum. Mas a gente tem que lembrar que, infelizmente, praticamente aí, com estudos recentes, metade dos resíduos gerados no país, eles não vão para uma tecnologia, algo que é seguro, uma solução de engenharia que protege o meio ambiente. Então, aterro controlado, lixão. Infelizmente, a gente tem muito resíduo ainda indo para essas tecnologias, entre aspas, bem grandes aí, que não é adequado. Isso gera contaminação de solo, ar e água. Então, é algo completamente inadequado. O prazo, ele findou para a resolução desse problema. Infelizmente, a gente não tem ainda uma totalidade infelizmente, sou um pouco cético ainda. Acho que demora um pouquinho para a gente conseguir ter 100% dos resíduos destinados de maneira adequada no país. Mas falando da parte que vai efetivamente para uma tecnologia, sem sombra de dúvidas, a que tem maior volume hoje são os aterros de resíduos classe 2 e classe 1 ali para os perigosos. Os aterros, eles se mostram uma tecnologia viável, uma tecnologia que protege o meio ambiente, evita as contaminações, mas que não tem ali um viés de sustentabilidade. Esse é um ponto importante. As novas tecnologias que vão sendo desenvolvidas ou que vou retificar, que não necessariamente são desenvolvidas, mas que alcançam um viés de viabilidade financeira, eles passam a crescer. O que é isso? Eu começo a ter condição, ou passa a valer a pena, gerar energia com biogás gerado no aterro sanitário. Para quem não sabe, o biogás ele é um gás gerado a partir da decomposição da matéria orgânica por meio das bactérias. Esse gás ele tem uma concentração de metano, aí, de gás que é inflamável, dependendo, varia muito, tá, Jaque? Mas que chega de 40%, 50%, 60%. Então, há potencial de queima. Essa queima, ela quando eu queimo esse gás, é menos agressivo a queima do que eu soltar esse gás na atmosfera, para questões aí de camada de ozônio, etc. Então, eu passo a ter uma possibilidade de aumentar um pouco o grau de sustentabilidade de um aterro sanitário, uma vez que eu faço o aproveitamento energético do biogás. Outra tecnologia que está associada ao aterro são os tratamentos de efluentes. Então, a cada dia que passa aí, é fundamental no aterro sanitário, tá? É básico, tem que ter. Eu consigo transformar aquele chorume, para alguns aí percolado, né? Aquele líquido negro que cheira mal. Eu consigo transformar aquilo não em água potável, mas em água de reuso. Uma água que eu vou utilizar para fazer uma lavagem no pátio, com os parâmetros de disposição adequados para fazer aquilo. É claro que eu preciso de toda uma estrutura de documentos, de um processo que me permite fazer, etc. Mas é viável tecnicamente, financeiramente também. Então, para regar jardim, empresas que têm sites muito grandes aí, limpeza de vias, enfim, eu tenho essa possibilidade. Ou então, até mesmo, dependendo do processo produtivo que a gente vai atuar, essa água de reuso ela pode voltar para algum outro processo, para resfriamento, enfim, temos várias possibilidades aí, na indústria metalúrgica, por exemplo, entre outros. Quando a gente sai, Jaque, dessa questão do aterro, eu começo a ter algumas outras possibilidades. A reciclagem é uma delas, claro, a gente sempre persegue, né? A Política Nacional de Resíduos Sólidos, quando a gente vai começar a falar de tecnologia, é a primeira, então é reciclar efetivamente. Só que o Brasil ele recicla muito pouco, Jaque. Então, se a gente pegar tudo que é gerado, eu ousaria dizer que a gente não consegue reciclar aí, sei lá, 2, 5%. Não é essa não é minha especialidade, não, mas se a gente pegar todo o resíduo gerado, é ínfima a quantidade que a gente consegue reciclar efetivamente. Tem potencial para mais? Claro que tem. Estima-se que
do resíduo domiciliar gerado, todo resíduo domiciliar gerado, aproximadamente 15%, 12%, em alguns casos 18%, a gente consegue reciclar efetivamente. Desse montante total, mais ou menos 50% é orgânico. Em locais com poder aquisitivo mais baixo, o orgânico é maior. Em locais que o poder aquisitivo é mais alto, a quantidade de orgânico é menor, porque tem muita embalagem, etc. Então, nós temos 15% ali de potencial para reciclagem. Hoje a gente faz muito pouco, eu riscaria aí 2%, 1%, talvez até menos. É claro que isso, pegando o Brasil de maneira geral, tem locais que fazem mais do que isso, mas tem locais que não fazem nada. 50% é orgânico, e para esse orgânico, infelizmente, hoje, a gente não consegue aproveitar todo o potencial como poderia, seja por meio de um biodigestor, de uma compostagem, enfim, temos possibilidades. E como uma alternativa aí para esses aproximadamente 30, 35% que a gente tem, nós temos aqueles resíduos que não necessariamente são passíveis de reciclagem, porque eles são contaminados, etc., mas que ele tem um potencial energético interessante. O que eu chamo de potencial energético? Que ele queima. Então, quando eu tenho um resíduo que tem um potencial de queima legal, eu posso enviar esse resíduo para uma tecnologia chamada coprocessamento, que a gente vai comentar depois com um pouco mais de detalhe. Então, eu diria que as principais tecnologias hoje que a gente tem no Brasil para tratamento e destinação de resíduos são essas ali. Infelizmente, grande parte ainda para lixão e aterro controlado, que a gente precisa mudar. E esse time que está aqui participa dessa mudança, propondo solução, fazendo conta, enfim, pensando em possibilidades. Os aterros sanitários, classe 1 e classe 2, não perigosos, perigosos. Blendagem de resíduos para processamento. A parte ali vinculada a aterro, como eu comentei, com biogás, estação de tratamento de efluente. A parte de reciclagem e outras pequenas tecnologias que vão surgindo aí ou ganhando mais espaço. Assim como a gente, no Brasil, a gente tem uma matriz energética voltada para hidrelétrica, a partir que as coisas vão mudando, viabilidade financeira, eu começo a ter condição de colocar uma placa solar para gerar energia na minha casa. Então, as tecnologias que estão por vir, elas já existem. Elas só não são, nesse momento, viáveis economicamente. Vou dar um exemplo numérico para você, Jaque. Enquanto hoje uma tonelada destinada para um aterro custa R$ 60, se eu for destinar para uma blendagem, talvez eu precisar 150, 200. Então já começa a apertar. Mas eu creio, eu vislumbro que no futuro, a médio prazo, a gente começa a ver algumas mudanças no país em relação a isso, principalmente com política pública envolvida, de incentivo. A ideia é que a gente faça como os países ali desenvolvidos, como o Japão, países da Europa principalmente, migrando para a tecnologia de waste to energy. O que é isso? É gerar energia a partir do resíduo domiciliar. Então, conseguir pegar aquilo que hoje gera um passivo ambiental, é enterrado, e eu vou pegar tudo aquilo e gero energia e retorno isso para a sociedade. Então, eu desligo as termoelétricas, né, para queimar carvão, óleo, moinho e outros combustíveis e passo a queimar resíduo. Então, consigo resolver as duas pontas do problema. Então, Muito bom. fazer um overview geral, acho que esse é o cenário atual. Muito bom. E assim, você falou de várias, as principais tecnologias aí são inúmeras, né? Só para deixar claro para todo mundo aqui que uma não neutraliza a outra, tá, gente? A gente tem um volume exponencial de geração de resíduos. A gente tem um problema sanitário no Brasil absurdo, tem muitos lugares que não tem ainda a coleta pública. Temos lugares ainda, você não viu a live, quem assistiu aqui a live de gestão de resíduos públicos, com o Rodrigo Belloni, ele falando que tem alguns lugares que é coletado com atração animal ainda, os resíduos. Então, para você ver, a gente às vezes está numa frente mais desenvolvida, né? O Sudeste aqui, a gente vê muitas tecnologias disponíveis, mas essa não é a realidade do Brasil. Então, temos que abrir a nossa mente para
para receber essas multitecnologias, a gente realmente conseguir construir de forma que a gente acabe mesmo com o problema de saneamento do Brasil. Então, abre a mente para isso, não cria dentro da cabeça de vocês uma resistência com as tecnologias. O mais importante de tudo é saber se a unidade é licenciada, se os monitoramentos ambientais são adequados para aquela unidade, se são realizados, se a empresa é séria. Isso que a gente tem que se preocupar de verdade. E mostrar para vocês que o mercado é enorme, né? Porque olha o potencial de crescimento aqui pelo que nós falamos. E aí, Tiago, você falou assim, você falou um pouquinho de cada uma dessas, mas eu queria saber de você que temos aqui algumas unidades do aterro sanitário aplicando, né, no processo a valorização do biogás e o tratamento do chorume. E você já até começou a abordar isso na sua resposta, né? Você pode compartilhar conosco como que funcionam essas tecnologias, porque são tecnologias dentro do aterro, né? São tecnologias complementares. Você já até ilustrou um pouquinho, mas se quiser complementar também. Legal, vamos lá, Jaque. Antigamente, né, os aterros, eles... O que é um aterro, pessoal? O aterro nada mais é que uma panela de pressão, digamos assim. É uma manta ou um conjunto de mantas que formam uma panela para eu estocar resíduo. Em resumo, é isso. Como se fosse uma panela que no final eu vou fechar e aquele material vai ficar dentro dessa panela de pressão. E por que eu falo panela de pressão? Porque o aterro ele sofre constantemente um processo biológico ali de consumo de matéria orgânica, geração de gás, geração de efluente, e tudo isso gera pressão efetivamente. Inclusive, os aterros eles têm sistemas de monitoramento, piezômetros, que fazem o acompanhamento das pressões internas ali para ver se está tudo bem, se corre risco de estabilidade. Em alguns casos, houve aterros em mundo afora que já até sofreram com explosões e coisas do tipo. O aterro, então, ele consegue proteger ali contra a contaminação de ar, solo e água, no caso, o lençol freático. Só que só ele não é suficiente, porque todos esses processos estão acontecendo ali simultaneamente. Então o aterro ele vai gerar efluente, eu vou precisar tirar esse efluente de dentro do aterro, porque se eu não tirar, eu corro um risco muito grande disso desabar, disso, enfim, exceder ali e gerar contaminação do mesmo jeito. Então é um problema gravíssimo que a gente tem. E o que acontece? Quando a gente tem essa geração de gás, eu conheço aterros que simplesmente queimam os gases com uma espécie de flare, uma espécie de queimador, como se fosse um funil ao contrário. Você coloca um funil ao contrário na tampa ali do dreno, e aí isso vai concentrar o gás, um fluxo de gás, num diâmetro menor, onde você consegue concentração mais elevada e consegue queimar. Essa queima, ela, por incrível que pareça, ela é menos prejudicial à nossa atmosfera do que esses gases, que o próprio biogás gerado em aterro. Só que é um desperdício muito grande, porque uma vez que eu tenho um combustível, eu posso fazer um investimento numa usina que tem ali um motor gerador, e esse motor vai usar esse gás para poder gerar energia elétrica. Como que isso funciona? Eu tenho toda a estrutura do aterro sanitário, eu vou fazer uma cobertura desse aterro sanitário, a literatura, cada um fala de um jeito, manta impermeável, de PAD, só solo, enfim. Mas entendo que o recomendável é que a gente tenha uma manta de PAD que é impermeável, que não permite nem a entrada de fluente, nem a saída do gás, que isso fique concentrado. Todo um sistema de drenagem ou de tubulações de PAD que vão conduzir esse gás até esse motor. Esse processo, a usina que eu ajudei a projetar, ela hoje tem funcionamento. Ela fez um investimento de um único motor para aquele aterro específico, que recebia ali 30 e poucas mil toneladas mês. Talvez um pouco menos. Era o suficiente um único motor. Então, um investimento aí total que eu estimo próximo aí de 1,5 milhão, 2 milhões de reais para conseguir colocar uma turbina para fazer essa queima. Não sei valores de hoje, se mudou muito, mas aproximadamente isso. E com isso eu consigo gerar energia elétrica
e essa energia elétrica me gera receita. Então, olha que interessante. Eu pego algo que é do meu processo gerar, que é o biogás. Esse insumo, ele é terrível para o meio ambiente. Eu preciso ali dar uma tratativa nisso e ter um potencial de queima. E quando eu queimo, eu consigo gerar receita, eu ganho dinheiro com isso. Então, é uma tecnologia assim, sensacional, uma ideia muito bacana. E não é só, isso é muito comum. Se vocês jogarem no Google, aí, eu vi que alguém perguntou aí, joga aí térmica para geração de energia em aterro. Em São Paulo nós temos a Termoverde, a maior da América Latina, se não estou enganado. Termoverde Caieira, assim lá, 20 motores gerando energia no maior aterro da América Latina. Então, fiz várias visitas nessa unidade. Salvador também tem, muito grande. Termoverde Bahia, se não estou enganado, a forma que vocês vão encontrar no Google aí. Então, é muito bacana. E, por outro lado, tem um outro problema, já que é o efluente gerado também dessa decomposição da matéria orgânica. Então, existem diversos processos físico-químicos, biológicos, inclusive, abrindo um parênteses aqui, esse é uma disciplina do MBA que a gente vai comentar depois, que é muito importante a gente entender como funciona o tratamento desses efluentes, o que dá para fazer com isso depois. Porque se a gente for inteligente, pessoal, eu vou transformar um resíduo, abrindo parênteses, resíduo não é a mesma coisa que lixo, resíduo eu posso chamar de resto de processo, e o chorume do gerado no aterro, posso chamar que é o resultado, um resto de um processo, eu vou transformar isso em um insumo novamente a partir de um processo produtivo. Então, a partir do momento que eu tenho condição de transformar o chorume numa água de reuso, por exemplo, eu tenho um ganho ambiental muito grande. E outra, é uma obrigação. Eu não consigo pegar o efluente do jeito que ele está no aterro, por exemplo, e simplesmente jogar na rede de drenagem da companhia de esgoto da minha cidade. Então, eu preciso dar um tratamento para esse efluente, chegar nos determinados parâmetros para eu fazer o lançamento. Por que não ser mais eficiente no atingimento desses parâmetros e gerar, por exemplo, um efluente que me permita lavar a frota de veículos? Lá no aterro, eu era responsável também pela parte de manutenção. Eu tinha uma oficina que cuidava de 2, 3 trator de esteira, 4, 5 escavadeira, pá carregadeira. Por que não chegar num montante onde esse efluente ele seja adequado, inclusive, para lavar as máquinas, para não ter que usar água potável, regar as plantas de cobertura, ou a cobertura vegetal, que a gente faz com grama, muitas vezes, do aterro com esse efluente. Tudo depende da qualidade que ele sai no final, claro, da tecnologia que eu uso para fazer isso. Então, existem diversas formas, tratamento biológico, osmose reversa, enfim, físico-químico, eles combinados, filtragem, enfim, uma série de possibilidades aí que abrem muitas portas para a gente transformar o que é um problema em uma solução para o mercado afora. Inclusive, esses insumos, eles podem nem necessariamente serem úteis só no meu site. Eu posso, dependendo de como for, negociar isso com o mercado, com clientes que destinam para a minha tecnologia. Então, eu tenho uma gama muito grande de possibilidades. Olha, tem um comentário aqui que é da RC Tavares, 123. Ela coloca, sempre falo nessas tecnologias e pouco acontece no Brasil. Infelizmente, é muito romantismo e pouca ação. E sabemos que meio ambiente é coisa seríssima. Eu te convido a assistir o documentário que nós realizamos, que mostra exatamente o que o Thiago está falando na prática. Que a gente visitou uma unidade em Curitiba. Eles têm um aterro sanitário, eles fazem a captação do gás e fazem o tratamento do chorume. E se você acompanhar o portal Sustentabilidade aqui, você vai ver que frequentemente a gente vem noticiando vários lugares que estão fazendo já a aplicação dentro do aterro da captação do gás e do tratamento do chorume. Então, assim, não é romantismo, não, muito pelo contrário, é aplicável, existem várias unidades, o Thiago mesmo já deu vários exemplos aqui no Brasil, existem várias unidades já disponibilizando essas tecnologias e é a tendência. Então, assim, a gente... isso é real, isso é cenário real Brasil, sabe? Então,
Então, dá uma olhadinha no documentário para você ver e entender um pouquinho como que funciona. Gestão de resíduos, eu vou olhar o nome aqui, vou passar para vocês, mas está no canal do YouTube do Portal Sustentabilidade. Eu acho que é gestão de resíduos públicos, a cidade mais limpa do Brasil. A gente teve pessoalmente Curitiba para registrar isso para vocês. Isso é um exemplo, tem vários lugares já agindo assim, tá bom? Então, é interessante você trazer esse ponto de vista, mas não é otimismo, muito pelo contrário, a gente é real isso, é realidade. Jaque, deixa eu pegar um gancho. Eu achei que a pergunta foi bem interessante. Você me permite fazer um comentário Claro. também? Quando a gente tá discutindo, debatendo lá nas aulas, no curso, eu sempre provoco o pessoal o seguinte, que a tecnologia ela existe. Tá fácil, sim, a tecnologia já existe, não tem que inventar nada, pessoal. Ela já está aí. Qual é o problema? Dinheiro. Quem paga essa conta? Na hora que eu falar assim, olha, para você destinar para um aterro sanitário, você vai pagar R$ 60. Só que você quer destinar aqui para a gente gerar energia elétrica, algo sustentável, não gerar passivo ambiental, é 500. Você vai pagar? Quem paga essa conta? O que falta para isso engrenar no Brasil são duas coisas. Primeiro, viabilidade financeira. A tecnologia já existe. E política pública que vai ajudar nessa viabilidade. Então, por exemplo, nós temos aqui joga no Google aí, ó, usina de geração de energia a partir do resíduo em Barueri. Um investimento de R$ 500 milhões. Quem que você acha que coloca R$ 500 milhões para gerar energia a partir de resíduo? Só se o cara tiver ganho, que foi o caso, um leilão de energia, onde o governo compra essa energia mais cara para viabilizar o processo. Por exemplo, Jack, na sua casa, você mora em apartamento? Ou em Eu moro casa? casa. Você mora em Casa. casa, beleza. Você tem placa de gerar energia? Ainda não. Ainda não. Então você compra Ainda energia na não. concessionária de energia. Sim. A concessionária de energia, muito possivelmente, ela gera energia a partir de uma hidrelétrica. 80% mais ou menos da matriz energética brasileira, ela é sustentável, 85%. Então, muito possivelmente, a energia que você consome é de uma hidrelétrica. E se eu falar com você, então, já que a partir de agora você vai gerar, consumir energia eólica, só que sua conta de energia ela vai triplicar. E você tem a opção de escolher. Você quer continuar do jeito que está ou 100% sustentável no eólico? Triplicar, se fosse elas por elas, não tinha dúvida. Só que se tiver que mexer no financeiro, aí que está o problema. Então, o problema do Brasil, ele é viabilidade financeira e política pública para poder ajudar nessa viabilidade. E outro ponto é justamente profissionais que sabem fazer esse tipo de conta e criar caminho, parceria, meio de viabilizar projeto que faz isso acontecer. Então, tá aqui nessa live, pode ter certeza que você é um agente de mudança e pode contribuir muito com mudança nesse cenário. E dando outro exemplo, vou dar um exemplo particular meu sobre viabilidade financeira. Eu tenho rodado muito, Jaque, de carro, então eu rodo bastante. Média de 200 a 250 quilômetros por dia, dependendo do dia. É bastante. E aí, já, o que eu fiz? Eu fiz uma conta e cheguei a uma conclusão interessante. Se eu estiver rodando aproximadamente 250 quilômetros por dia, então, 250 quilômetros por dia, vezes 5 dias na semana, ou melhor, vezes 22 dias no mês. Eu vou rodar 5.500 quilômetros no mês. Se o meu carro fizer 10 quilômetros por litro, ele vai gastar 550 litros de combustível. 550 litros de combustível vezes 6,40, que é o preço da gasolina, eu vou ter um custo mensal, rodando isso de gasolina, nessa média, de R$ 3.520 de gasolina, fora o carro. Sabe o que eu fiz, Jaque? Comprei um carro elétrico. Entrei na ondinha do pessoal, comprei um carro elétrico. E olha que interessante, eu tenho usinas para gerar energia elétrica. Eu tenho usinas para gerar energia elétrica. Então, eu gero o meu próprio combustível com o dinheiro que eu economizo da minha rodando ali que eu gastaria de gasolina, eu pago a prestação do carro.
Ou seja, eu adquiri um bem que é muito mais eficiente. Então, a proporção é mais ou menos 8, 9 vezes mais eficiente um carro elétrico, um carro a combustão a nível de custo. Então, no meu caso, eu desenhei um cenário de viabilidade financeira para eu fazer um investimento numa nova tecnologia. E é exatamente esse cenário que a gente tem que trabalhar na questão de resíduos. Não sei se o exemplo ficou claro. Ficou sim, é uma mudança significativa. E Tiago, assim, só para provocar mais um pouquinho, existe alguma tecnologia disponível para tratamento de solos contaminados com hidrocarboneto? E se caso sim, pode nos explicar qual tecnologia é essa e como ela funciona? Já que eu conheço três que eu posso te exemplificar. A primeira delas é que a gente chama de biorremediação, onde a gente usa ali micro-organismos para poder quebrar ou degradar aquelas moléculas ali e acabar com aquele contaminante. Então, eu uso ali bichinhos para comer aqueles contaminantes. A segunda possibilidade é uma tecnologia que ela já conheço ela há mais de 10 anos, só que ela sofre por uma questão operacional, uma questão tecnológica, uma questão de manutenção, uma questão de ter vindo de fora, às vezes pouca expertise, por isso que eu estou falando, insistindo, que a gente precisa de gente capacitada nessa área para poder atuar e promover mudança. Chama-se desorção térmica. Na indústria a gente chama de TDU, que é a unidade de dessoação térmica. E o que ela faz? Ela queima esse hidrocarboneto. Eu passo o solo como se fosse num forno, o forno queima o contaminante e ao final do processo ele me entrega um solo limpo. Esse mesmo solo eu posso retornar com ele de onde eu escavei para retirar aquela contaminação. Então é a segunda possibilidade, mas que eu só vi uma até hoje, no Rio de Janeiro, inclusive, mas que sofria muito com operação, etc. De novo, a tecnologia existe, só que a viabilidade, tudo aquilo é complicado. E a última, e essa eu posso atestar, é o coprocessamento. Então, Jaque, milhares e milhares e milhares e milhares de toneladas eu já coprocessei de solo contaminado. Claro que você precisa ter uma cimenteira parceira que vai estudar os impactos. E antes que surjam perguntas aí, pessoal, quando a gente faz essa queima, o forno de cimento ele já é preparado para lidar com essas emissões. Nada além do que deveria, dos parâmetros ali, é emitido. Então, tem todo um sistema de proteção, de filtro mango, de proteção. Então, não tem nenhum problema de emissão. O órgão ambiental ele acompanha isso em tempo real, tá? Fica registrado, então não tem nenhum problema desse tipo. E isso era o mais prático, porque eu tinha uma escala muito grande. O que acontecia? Raspava o solo, peneirava quando era necessário, encaminhava para o forno de cimento. No forno de cimento, a gente substituía esse material é, é, por outras matérias-primas que formulavam o cimento, como calcário, por exemplo. Então, homeopaticamente, a gente ia dosando essa inserção desse solo contaminado para poder queimar e se transformar em cimento. Então, essas são. Tenho convicção que existem outras, mas essas são as principais assim, que eu já tive contato. Ô, Tiago, eu vou aproveitar o gancho, então, porque, assim, muitas pessoas ainda não é tão conhecido ainda a tecnologia de blendagem de coprocessamento, né? Para o público geral. Não é todo mundo que tem acesso a essa informação. Você poderia, por favor, explicar como que funciona o processo no momento em que o resíduo chega na unidade até ele virar o combustível? Só ilustrar assim, uma etapa, assim, para o pessoal conseguir compreender. O que é o coprocessamento, pessoal? O coprocessar significa coprocessar, processar junto. E o coprocessamento ele acontece enquanto eu processo ou produzo cimento. Enquanto eu produzo cimento, eu destino ou destruo resíduos. Como isso acontece? Eu pego os meus resíduos, seja perigoso, não perigoso, classe 1, classe 2, químico, madeira, borracha, orgânico, enfim, infinidade de possibilidades. Isso vai para uma popularmente chamada de unidade de blendagem de resíduos. A legislação ela fala de unidade, pré-mistura, acondicionamento, blá, 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 blá. Então,
tem um nome grande ali, mas o mercado conhece como blendagem de resíduos para coprocessamento. E nessa blendagem, o blendar significa misturar. Então, eu vou pegar esses resíduos, eu vou triar ou separar esses resíduos para tirar do processo aquilo que pode oferecer algum risco. Eu vou triturar para fazer com que esses resíduos alcancem uma granulometria específica, adequada para o fornecimento. E eu vou transformar um resto de um processo, um resíduo de alguém, num combustível padronizado, um tamanho específico, uma qualidade que a gente chama de PCS, que é poder calorífico superior, ou PCI, né, que é o poder calorífico inferior. Eu vou pegar esse material e vou inserir, colocar dentro do fornecimento, ele substituir coque de petróleo, minho de carvão, outros combustíveis aí, num fornecimento. Então, eu transformo papel, plástico, papelão, borracha, madeira, óleo, tinta, resíduo químico, resto de comida, material orgânico, que pode também ir para compostagem. A gente faz um processo de secagem, de mistura desses materiais, e pode ir para compostamento também. Eu pego tudo isso de maneira padronizada, transformo em combustível que tem parâmetros de qualidade, e esses parâmetros de qualidade são adequados à fábrica de cimento, e com isso eu consigo entrar com esse material dentro do forno de cimento. Então, lá dentro ele queima. Quando ele queima, ele gera cinzas. As cinzas elas ficam agregadas ao clinker, é como se fosse. Sabe quando você faz churrasco já, que o carvão queima e fica aquele carvão em formato de cinza? Uhum. Aquelas cinzas, elas são agregadas ali ao pó do cimento, do clinker, enfim, ela não gera nenhum outro resíduo. Então, o cimento que você usa na sua casa, os colegas aqui também usam, com certeza tem um pozinho de resíduo meio ali, queimado, mas que não oferece risco algum. Então, a grosso modo, bem rapidamente, assim que funciona uma blendagem de resíduos para coprocessamento até esse material chegar na fábrica de cimento. E para quem quiser também, gente, conhecer um pouquinho mais sobre esse assunto, tem um segundo documentário que eu indico vocês também do Portal Sustentabilidade, está disponível gratuitamente no canal do YouTube do Portal Sustentabilidade, que chama A Jornada dos Resíduos Perigosos. E eu fui até a unidade que o Tiago trabalhava na época, de blendagem. O Tiago me recebeu lá, explicou todas as etapas, a gente conseguiu ilustrar isso através das imagens, mostrando desde o momento que o resíduo chega na unidade, e depois a gente ainda foi para uma planta de cimenteira, visitou ela para entender como que é a recepção desse resíduo lá, como que é feito o processo de transformação desse blend, né, até ele virar um combustível alternativo. E tem também a sala de controles lá, a gente mostrando exatamente todos os controles que são feitos. Então, eu acho que é muito interessante quem puder assistir para poder desmistificar, às vezes, algumas coisas, porque, assim, a gente traz uma imagem, quando a gente fala de queima, como se a gente estivesse colocando uma pilha de resíduo, botando fogo e aquela fumaça saindo. Não é isso, entendeu? É outra coisa. Então, eu convido vocês realmente a assistirem. Chama A Jornada dos Resíduos Perigosos, tá? Tá lá disponível também, junto com outro documentário que eu falei para vocês. Vai enriquecer muito o conhecimento de vocês. Vale a pena. E, Tiago, a gente falou um pouquinho sobre a blendagem e o coprocessamento, e aí só para a gente poder entrar um pouquinho mais no entendimento aqui de todo mundo, qual que é a diferença de coprocessamento, incineração e o waste to energy? Legal. A blendagem é isso que eu expliquei. Então, é pegar o resíduo, diverso, seja de qual for, classe 1 ou classe 2. A legislação ela coloca alguns resíduos que não pode, como. Como que fala, gente? Fugiu. O radioativo. Eu não posso coprocessar resíduo radioativo. O hospitalar, entre outros aí. Grupos específicos. Então, tem uns grupos ali que eu não posso coprocessar. Mas eu vou transformar esse resíduo em combustível para fábrica de cimento. Isso é a blendagem de resíduos para coprocessamento. O que é a incineração, Jaque? Grosso modo, é pôr fogo em resíduo. Eu vou queimar esse resíduo num ambiente controlado, mesmo que eu precise incinerá-lo no sentido de jogar combustível para que ele queime. E não necessariamente, como uma blendagem, que ele gere energia para um processo.
Então, por exemplo, sei lá, uma agulha de metal. Eu vou jogar gasolina nela e pôr fogo para que ela queime e derreta. Entendeu? Então, um incinerador, grosso modo, é isso. Eu vou forçar um processo de queima, mesmo que eu tenha que inserir materiais que queimam e combustíveis, se for o caso, para poder destruir aquele material. E as cinzas provenientes desse processo eu vou enviar para um aterro classe 1. É uma tecnologia cara, a destinação dela vai ficar em torno, sei lá, hoje, 2.000, R$ 2.500 a tonelada, então é um processo caro. O coprocessamento tem um preço médio de 10% desse valor, então 200, 250, um pouco menos, talvez um pouco mais, dependendo do tipo de resíduo. Então, essa é a diferença de blendagem, resíduos para coprocessamento e incineração. O Waste to Energy é um processo produtivo que usa como combustível os resíduos, especialmente para geração de energia. Então, ele é uma tecnologia que transforma aquele resíduo em alguns subprodutos como gás, óleo, carvão e queima isso para gerar energia elétrica. Então, convido vocês aí a jogar aí no Google depois usina de geração de energia com resíduos em Barueri, investimento de 500 milhões. Então, essa tem uns 2, 3 anos aí que ela, talvez até um pouco mais, ganhou esse leilão e está em fase ali de avanço, enfim, para poder implantar. Então, é algo que o Japão usa, a Europa usa. E aí, Jaque, me pergunta por que o Japão usa essa tecnologia? É uma boa pergunta, né? Pergunta, Jaque. Por que o Japão usa essa tecnologia? Muito boa a sua pergunta, Jaque. Capciosa. Vou te explicar. Por que o Japão usa essa tecnologia? Porque lá não tem espaço. Lá não tem onde ter aterro sanitário para você gerar aquele passivo ambiental monstruoso. Então, eles precisam investir no que a gente chama de tecnologia infinita. Por que infinita? Porque ela não acaba, não enche. Ela recebe, igual uma fábrica, recebe, 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 gera energia. Lá não tem geração de energia hidráulica. Então, são tecnologias que lá são viáveis, porque eles não têm a nossa riqueza natural, a riqueza natural que existe aqui no Brasil. Então, como eu disse, a tecnologia está aí, a gente só precisa criar meio para alcançar a viabilidade dela. Então, não sei se ficou claro novamente a diferença de blendagem, incineração e o waste to energy. E, Tiago, metade dos resíduos sólidos urbanos gerados são os orgânicos, né? A gente tem uma fração ali de praticamente 50% são orgânicos. Quais tecnologias hoje, assim, que proporcionam a valorização desse tipo de resíduo? Legal. Tecnicamente viável, tá, Jaque? Nós temos a biodigestão, que vai pegar ali, vão utilizar de micro-organismos que vão decompor aquela matéria orgânica. Tem um processo ali anaeróbio que vai gerar gás, esse gás eu posso usar com fonte de energia. O restante, o substrato, ele é um fertilizante, então eu tenho ali a biodigestão. Eu tenho a compostagem, que também vai transformar um processo aeróbico ali, onde os resíduos eles vão ser decompostos por micro-organismos, e eu vou tendo como resultado um adubo, um fertilizante também. Então, eu tenho ali a biodigestão e a compostagem. Eu tenho um processo que se chama de biosecagem, aonde eu vou pegar esse material orgânico, que geralmente é úmido, ou seja, ele desidrata, e vou secar esse material. E quando eu seco esse material, geralmente ele fica com um poder energético interessante, porque eu tirei a água. Ele, hidratado, digamos assim, eu teria que gastar energia para secar a água. Quando eu seco essa água, ele fica com um potencial de queima interessante, como se fosse uma grama, um mato seco e uma grama e um mato verdinho. Um não queima bem, o outro queima bem. É exatamente esse princípio. Quando eu faço essa biosecagem, eu consigo, então, ter uma possibilidade de queimar matéria orgânica, resíduo orgânico, ou resto de comida. Tá? Existem processos também que vão fazer uma secagem mecânica. O que é uma secagem mecânica? Meus exemplos são, eu tento ser muito didático, já, mas olha se não fica ridículo. É como se eu pegasse um secador de cabelo gigante e o resíduo passando numa esteira, com o secador em cima, secando o resíduo, desidratando esse resíduo, para que novamente ele possa ser queimado. Então tem uma biosecagem, que é uma secagem no meio natural, digamos assim, abrir sol,
ou micro-organismo, coisa do tipo, ou uma secagem mecânica industrializada mesmo. O coprocessamento, que pode receber esse material propriamente dito, e como eu disse, o waste to energy também. Então, nós temos várias possibilidades, existem outras além dessas que eu comentei, mas essas são as que eu entendo que estão mais próximas da nossa realidade, umas mais e outras menos. Legal, isso é muito bacana a gente ver a quantidade de tecnologias que já existem hoje no mundo, né? E grande parte delas já sendo aplicadas aqui no Brasil. Isso, sabe Tiago, uma coisa interessante? Deixa eu só te interromper, Jaque. Sabe uma grande fabricante de usina de waste to energy? Um fabricante se chama Hitachi. Sabe aquele que fabrica ar-condicionado? O mesmo pessoal fabrica usina de waste to energy para gerar energia a partir de resíduo. Então, assim como para quem não sabe, a BYD, que produz os carros elétricos aí hoje, ela fabrica navio. Então, enfim, nós temos aí grandes empresas que atuam em multimercados aí com tecnologias distintas. Então, basta pesquisar que tem muita coisa bacana por aí. ai, que legal. Olha, surgiu uma dúvida aqui que eu acho que vale a pena a gente falar, que é qual tecnologia indicada para tratamento de água. No caso, a gente não falou sobre os efluentes, né? Acabou que eu não comentei. Você quer comentar alguma coisa? Então, quando eu falei de aterro, eu incluo a questão da água. As famosas ETAs ou ETs, estação de tratamento de água ou estação de tratamento de efluente, usam dos processos físico-químicos, químicos, bioquímicos, biológicos, diversas formas, e cada uma delas vai variar em função do contaminante daquela água ou daquele efluente. Então, nós temos tecnologia para isso. Não é nada, não é nenhum bicho de sete cabeças, mas você tem que estudar muito bem o que está presente no efluente e qual que é o método que eu vou utilizar para remover aquele contaminante desse efluente. Mas a principal aí, que a Irani aí comentou, o que o Iranilton comentou, a gente vai chamar de estação de tratamento de água, ETA, ou estação de tratamento de efluentes, que é a famosa ET aí. E tem algumas unidades que elas desenvolvem as estações de tratamento de despejos industriais para tratar as próprias águas ou os efluentes gerados nos seus próprios processos industriais. Sim. Então, é comum você também ver a EPDI, né? Aí, quando você ouvir essa sigla, você já vai saber que é O específico princípio aí, de né? todas elas se começa mesmo. com E, que é uma estação, o princípio vai ser o mesmo. É. Então, vai ter um tratamento biológico, químico, físico-químico, bioquímico, enfim. Um processo que vai, em resumo, aos exemplos grosseiros, Jaque, peneirar a água para tirar o contaminante e deixar ela sair mais pura no final. Vai coar a água, digamos assim. E, Tiago, assim, tem muitos profissionais aqui se qualificando para atuar no mercado de resíduos, né? E aí, alguns querem migrar para esse mercado. Você que é um cara que vive essa prática, que tem muita experiência, já recrutou inúmeros profissionais também para trabalhar aí nas suas, né, junto com você nos cargos de liderança. Qual mensagem que você pode deixar para esses profissionais que estão começando, né, ou que desejam crescer na carreira? Legal. Então, Jaque, eu acho que é uma área muito boa, uma área que, olha que interessante, uma área que tem pouca gente. O mercado resíduo, você conhece todo mundo. Quem é do mercado resíduo tem contato com outras empresas, outras unidades, ele é muito restrito, ele é muito fechado. Então, se você entra no mercado desse, tem muita oportunidade. Então, o primeiro ponto é oportunidade. Um mercado que tem muito incentivo atualmente. Nós temos a Política Nacional de Resíduos Sólidos, novo marco de saneamento, prazo acabando para aquilo, prazo acabando aquilo outro. Então, o mercado está borbulhando. Eu estava vendo uma reportagem essa semana, o BNDES aprovou para o Grupo Solvay, onde eu atuei por quase 10 anos, um investimento de 275 milhões de reais. É muito dinheiro para investir em saneamento, melhoria, enfim, muita oportunidade. Só que para galgar essas oportunidades, você precisa de conhecimento. Você precisa entender do negócio. Então,
a minha recomendação é que você busque conhecimento, porque já que é impressionante, quando você está no meio, na sua cabeça é muito claro, mas para quem nunca entrou naquilo, o pessoal te liga querendo te pagar para te mandar um resíduo que para outro é um insumo que ele te compra. Tem empresa no mercado que ela comercializa resíduo. Como assim? Ela ganha dinheiro para receber aquele resíduo e ganha dinheiro para vender aquele resíduo depois. Então, dada as possibilidades que a gente tem. Então, enfim, nós temos uma infinidade de possibilidades, mas o conhecimento, conhecer esse negócio, ele é fundamental. A gente precisa, nós temos oportunidade, o mercado está crescendo, o mercado ele não é opcional, ele é obrigatório. Nós temos aí metade de um país para transformar os resíduos que são gerados nos municípios em alguma coisa, seja um passivo ambiental ou energia. Vários profissionais que é, 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 vários profissionais que vão atuar para poder promover essa mudança. E, pessoal, investir em possibilidades aí, é, no sentido de parceria, quem estiver estudando estágio, seja de graduação ou de pós-graduação, para quem não sabe, é possível é, é, contratar um estagiário de pós-graduação. Então, é, eu acho que a gente precisa entender como que é esse mercado, entender que há oportunidade de estudar para aprender como resolver esse tipo de problema e vender isso para o mercado. E o mercado compra. Então, essa semana passada me ligaram, Tiago, eu preciso destinar 300 toneladas de material, como é que eu faço? Então, ó, oportunidade, ó, batendo na porta. Então, só que o que a gente tem que ter é o que falta no mercado, que é conhecimento, que é disponibilidade de pesquisar, que é parceria. Então, acho que quem busca isso não é um tiro muito certo e pode promover o crescimento aí exponencial na carreira desses novos profissionais. O próprio Marco falou até para a Tati aqui que uma opção dela conseguir ganhar experiência para quando as vagas exigirem, né, essa experiência é trabalho voluntário que ajuda bastante a obter essa experiência. Pode ser uma Sim. estratégia, né, que você Ninguém pode precisa adotar. saber quanto você ganhava, não. Porque saber se você sabe mexer com o negócio. Exato. É isso aí. Gente, a gente está chegando no fim do nosso intensivão do gerenciamento de resíduos. Hoje é o nosso último encontro. E aí, eu queria pedir o que eu pedi nos outros dias para vocês. Deixa aqui para nós os comentários, para a gente agora ouvir vocês, né? Eu e o Thiago falamos a beça aqui. Deixa a gente ouvir vocês um pouquinho. Fala para nós aqui qual foi assim a grande sacada, qual foi o grande aprendizado, o que o Thiago falou aqui que foi novo para vocês. Pode resumir isso em uma palavra, pode resumir numa frase, não precisa ser um texto, não, mas só para a gente entender que foi tecnologias que você nunca tinha ouvido falar, o que foi aí de sacada que vocês tiveram aí? Coloca aí para a gente poder ler aqui, tá bom? E aí, Tiago, enquanto o pessoal vai colocando aqui, eu recebi muitas dúvidas sobre o nosso MBA de gestão de resíduos. E para quem não sabe, gente, o coordenador está aqui, ó. Esse é o cara. Então, o Tiago ele é o coordenador do MBA em gestão de resíduos do Portal Sustentabilidade com a Faculdade Anhanguera. Então, se tiver alguma dúvida que vocês queiram tirar, eu acho que é uma boa oportunidade para a gente aproveitar ele aqui e já esclarecer. E eu acho que a gente pode passar algumas informações principais para vocês também. Então, eu vou agradecer a todo mundo que participou conosco, que vem em busca de conhecimento, pela sua participação. E agora eu vou pedir licença para todos vocês para falar um pouquinho sobre o MBA. Então, quem quiser ficar, tiver interesse, a gente vai tirar, vai poder se dedicar, vamos 10 minutinhos só, coisa rápida, né, Tiago? Só para tirar as dúvidas e passar as principais informações. Eu acho que você poderia, a grosso, assim, a uma visão macro, Tiago, falar um pouquinho das disciplinas, né? Assim, o que você acha de apresentar um pouquinho a grade, o objetivo do curso, essas informações que o pessoal sempre tem dúvida, sabe?
Legal. Então, já que esse curso, quando nós desenhamos ele, já tem 2 anos praticamente que a gente começou essa ideia. Desenhamos um curso que vai abranger, ou que visa abranger todas as áreas fundamentais ali para um gestor de resíduos. Então, a ideia é que esse profissional, ou essa profissional, ele tenha amplitude no tratamento dos temas. Então, nós temos 12 disciplinas que envolvem ali o conteúdo de gestão de resíduos de maneira geral. Então, a disciplina de tecnologia de tratamento e destinação de resíduos, eu inclusive sou docente que conduz essa disciplina, além de coordenar o curso. E isso que a gente fala que é 1% do que a gente trabalha lá. Lá tem muito mais detalhe, muito mais profundidade, exemplos visuais, práticos, de maneira geral. É uma disciplina chamada Gestão de Responsabilidade Social e Ambiental, que faz parte do papel do gestor, entender ou promover na empresa essa questão da responsabilidade social e ambiental. Deixa eu só puxar um gancho aqui para responder a Bruna, esse comentário suma para mim aqui, ó. Ô, Bruno, nós estamos com inscrições abertas para a turma 2. A turma 1 ela já passou aqui da metade do curso e as aulas vão começar no dia 5 de setembro. 5 de setembro, então, é uma data muito importante, início das aulas da segunda turma do MBA, na disciplina comigo, de tecnologia de tratamento e destinação de resíduos, já que 5 de setembro, inclusive, é meu aniversário. Então, uma data importantíssima. E aí, nessas disciplinas, a gente fala então, de gestão de responsabilidade social e ambiental, a legislação aplicada à gestão de resíduos. Então, eu tenho toda um aprofundamento na legislação que é fundamental para o gestor que vai atuar com isso. A Carla, nossa colega, estava aqui, é a professora da disciplina de gestão de resíduos e serviço de saúde, nota 10, conhece demais. Carla, show de bola, assim como os demais professores também, só a gente bala mesmo, de gabarito, anos de experiência industrial, acadêmica, professores com mestrado, doutorado, especialistas com vasta experiência. Então, um time que é muito robusto para falar de cada um dos temas. Saneamento ambiental e saúde pública, o que é fundamental. Tratamento de efluentes, como eu mencionei. Eu tenho uma professora especialista que é amiga minha há bastante tempo. Ela fez o mestrado dela em tratamento de efluentes. Pessoal, respondendo a pergunta da Andréia, é uma pós-graduação em parceria com a Anhanguera, tá? É um curso de mais aí, quase 500 horas. Vale como pós-graduação, MBA, bonitinho, MEC, registrado. Então, podem ficar tranquilos, tá? Tratamento de efluentes, gestão de resíduos urbanos e rurais, isso é importantíssimo, porque o agro ele move o PIB do país, então a gente tem que entender que ele gera resíduos, e se ele move o PIB do país, ele tem dinheiro, né? Então a gente tem que entender que é uma oportunidade também, assim como os resíduos urbanos. Economia circular e logística reversa, apesar de a gente não ter falado tanto aqui, associado talvez um pouco ali à reciclagem, a logística reversa ela vem numa crescente também. Gestão de resíduos especiais de construção civil. Então, a indústria de construção civil também é muito forte no nosso país, move deixa eu comentar, o Diego, você deve estar falando do Waste to Energy. Lixo para energia. Joga Waste to Energy no Google que você vai achar. Então, a gestão de resíduos especiais da construção civil, a gestão de resíduos industriais, que a gente passa por todo o processo de gestão propriamente dita, a cadeia produtiva, gestão de áreas contaminadas. Então, vou falar de área degradada, de maneira geral, como atuar, um pouco dessa questão dos hidrocarbonetos, enfim, solo contaminado. E, por fim, uma disciplina que é de soft skills e habilidades interpessoais, que é fundamental no gestor de resíduos, ter jogo de cintura para poder fazer essa engrenagem funcionar. Então, é um curso, assim, ele tem dado um feedback muito bacana por parte dos alunos. Ele é um curso desenhado com foco na prática. Então,
Você não vai ter videozinho, assiste sozinho e se vira para lá. As aulas são ao vivo, elas acontecem ali semanalmente, das 7 às 10, ao vivo, com um professor top de linha. A Carla, que está aí acompanhando a gente, é uma delas. Eu sou outro, além de outros, tá? Professores, como mencionei, com vasta experiência de mercado, vasta experiência acadêmica, mestrado, doutorado, especialistas, enfim, de maneira geral. E esse é só um resuminho breve, que eu falo demais, Jaque, daquilo que a gente encontra. E o objetivo desse curso é transformar você, que é um interessado, em um profissional especialista em resíduo. A ideia é que a gente tenha condição de trabalhar todos esses temas e que você saia daqui entendendo como é, 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 promover uma mudança na sua empresa, na empresa que você trabalha, na empresa que você é proprietário, ou que você enxergue oportunidades, preste consultoria. Então, essa que é a nossa, a nossa visão e a nossa missão, Jaque. E assim, gente, eu acabei de colocar aqui na tela para vocês o site www.portalsustentabilidade.com/MBA. Se vocês entrarem lá, vocês vão ver o corpo docente, né? Todos os professores que estão compondo esse time. Uma premissa nossa aqui do portal, que é importantíssimo mencionar. A gente tem a premissa de todos os professores selecionados para estar compondo esse time têm que ter vivido a prática do que ensina. Isso é uma premissa básica nossa. A gente não abre mão disso, porque existe lá, por exemplo, uma legislação específica. Você faz a interpretação dela. Quando você vai trazer ela e aplicar, e você tiver que interagir com o órgão ambiental, que você tiver que sofrer auditorias de conformidade legal, ou auditorias enfim, qualquer tipo de auditoria, você precisa se sentir capaz, né, capacitado de responder tudo isso. Então, por isso que a gente tem essa premissa. Então, todos os profissionais já viveram a prática do que ensinam. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Todas as disciplinas não vai ter TCC final, porque todas as disciplinas eles trazem um estudo de caso, eles trazem a experiência prática. Então, se você não tem noção desse mercado, se você não tem essa oportunidade de experiência, né, vocês vão conseguir visualizar, vocês vão conseguir fazer como eu posso dizer assim, vocês vão se migrar para isso de uma forma muito natural, porque eles vão trazer esses exemplos, eles vão discutir esses exemplos, vocês vão construir isso juntos. Então, realmente eles pegam na mão. Olha, gente, isso não tem valor. Só para vocês terem noção, eu sou aluna da primeira turma, né? Os professores, por exemplo, a aula com a própria Carla Sade, que teve aqui com a gente ontem, ela ensinou a elaborar um PGRS com passo a passo. Ela simplesmente fez com todos os alunos, ensinou. E todo mundo que estava ali teve a oportunidade de desenvolver junto com ela um plano. Isso foi a aula. Olha que coisa incrível, sabe? Então, assim, não é só entregar um modelo pronto e vocês se viram, mas é fazer com que vocês tenham a segurança para atuar nesse mercado. Essa é a proposta do curso. Vocês não vão sair daqui inseguros, muito pelo contrário. Vocês vão sair podendo, quem hoje já vive a gestão dos resíduos, poderem assumir cargos de liderança. E para quem quer migrar para esse mercado, que já atua nele dentro de outra profissão e quer migrar para ele agora, é uma grande oportunidade, porque o curso ele foi preparado para te pegar na mão mesmo, entende? Então, assim, não é só termos técnicos para quem vive a gestão dos resíduos. Então, a gente tem administradores, a gente tem jornalista dentro do curso, porque a profissão dela já não está interessante para ela e ela quer fazer com que uma gestão específica, abrir uma consultoria de gestão de resíduos de eventos, então ela está buscando conhecimento. Nós temos profissionais qualificados, assim, que vivem a prática do mercado, que são profissionais com 30 anos de experiência. O Thiago mesmo, primeira aula, ele pediu para o pessoal se apresentar. A turma é composta, tinha estudante, tinha profissionais de outra área, mas tinha também profissionais que trabalham há 30 anos nesse mercado, há 20 anos. Empresários. Empresários
que estão buscando essa especialização para se atualizar. Porque teve gente que fez graduação ou pós-graduação em 2014, 2015, mas em 2020 para cá mudou um monte de coisa. E a pessoa já não está mais antenada e atualizada. Então, ela entrou para se atualizar. Então, assim, gente, é um real. Eu trabalho nesse mercado há 15 anos. Cada aula com esses profissionais, eu tô tendo vários insights, vários aprendizados. Assim, realmente é muito diferencial. Eu sempre tive resistência de fazer uma especialização, no sentido assim, eu falava assim, isso não vai me servir para aplicação, eu me sinto perdendo tempo. Não é o caso do MBA. Toda aula é aplicação. Você vai ter conhecimento, você vai ver a aplicação. Você tem conhecimento, você vê a aplicação daquilo. Isso, para mim, me motiva, sabe? Eu estou consumindo esse conteúdo, eu quero mais, quero mais. As aulas ficam gravadas, pessoal. Eu não posso acompanhar a aula ao vivo. Acontece uma vez por semana, sem problemas. A aula fica gravada e ao longo do curso você pode ver quando você quiser, repetir quantas vezes quiser, se à vontade. Então, é uma oportunidade bem bacana mesmo. Sim. Eu estou voltando aqui para tentar ver se eu consigo acompanhar as dúvidas. Deixa eu ver aqui. Quais são os dias de semana a aula? Essa segunda turma, eu acho que é quinta-feira, né, Thiago? Toda quinta-feira, né? E se você não puder assistir ao vivo, é o que o Thiago falou, a aula fica gravada e você pode assistir depois. Ou melhor, às vezes é tanta informação que você pode reassistir a aula. Isso é muito incrível, porque às vezes a gente no presencial não tem essa possibilidade. Não é o caso. Você vai estar num encontro ao vivo e online. Você não vai perder tempo de deslocamento, né? Você vai estar ali online e ao vivo com o professor. E depois ainda podendo reassistir ou assistir a gravação. Isso é incrível. E ainda, Jaque, a gente cria um grupo no Telegram que preserva os contatos de vocês para tirar dúvidas. Os professores participam dos grupos. Então, tô lá na frente com uma dúvida tal. Troca ideia com o professor, com os alunos. Já surgiu negócio entre os alunos, que é uma oportunidade muito bacana de network. Por isso que eu peço essa apresentação no início. Então, formar network nesse mês, já que ele é tão fechado, vamos aproveitar para formar o network. E aí, qual que é o nome do curso? A Rúbia perguntou. É MBA em Gestão de Resíduos, tá? Do portal Sustentabilidade com a Faculdade Anhanguera. O site é www.portalsustentabilidade.com.br/MBA. E o curso é das 19 às 22 horas, a aula? Sim. Um intervalinho de 20 minutinhos no meio ali para tomar água. Uhum. E aí a Bruna aqui falou que legal, é vitalício. O curso é 1 ano de formação, de graduação. Em 1 ano você pega o seu diploma, tá? E é reconhecido pelo MEC, que eu vi que já tinha outras perguntas aqui. É reconhecido pelo MEC, sim. Em 1 ano você se forma. Sendo que você pode, se por acaso acontecer algum imprevisto, você tiver que, precisar de mais tempo, você tem até 2 anos para se formar, tá? Então, até 2 anos para fazer as provas, se por acaso você não conseguir fazer. Então, você tem essa janela ainda, tá? Que é quase o dobro do que o curso traz como proposta de formação. Para quem... a Eliana falou que já é aluna, está ansiosa para o início das aulas. E teve perguntas de quando começa a aula. A aula começa no dia 5 de setembro, como o Thiago falou, tá? E qual que é o valor do MBA? O MBA, ele é um valor, é um investimento que você vai fazer, né? Ele custa R$13.500, mas de cara eu te falo, por nível que valeria mais de 20 mil. Não estou sendo mentirosa aqui, não estou exagerando. Os nossos alunos da primeira turma fizeram uma avaliação, a gente sempre acompanha o desempenho do curso, e só essas avaliações já realizadas pelos próprios alunos já nos coloca como um primeiro MBA aí a nível Brasil em termos de conteúdo de entrega, em termos de qualidade. Os indicadores são muito completos. A gente teve esse retorno até da própria coordenadora por parte da Anhanguera, que cuida dessas informações junto ao MEC. Então, assim, é um curso, um valor assim, absurdo que ele gera para você. Eu não estou falando só financeiro, tá? Então, o valor dele é 13.500. Só que a gente o que aconteceu? Na primeira turma, muitas pessoas não conseguiram se inscrever. Aí, a gente ia abrir a turma só em janeiro do ano que vem.
Essa era a proposta do Thiago junto à equipe aqui do portal. E aí a gente percebeu essa demanda das listas de espera, resolvemos abrir agora a segunda turma agora em setembro. Então a gente já está com as matrículas abertas, já tem alunos inscritos e são 60 vagas que são disponíveis, porque como a gente faz modalidade ao vivo, para os professores não tem como a gente ultrapassar esse limite de alunos. Então as inscrições vão acontecer até as vagas se esgotarem ou até o início das aulas, tá bom? Então, a gente preparou o seguinte, como a gente reabriu a turma agora, a primeira turma começou em abril, né? A gente abriu poucos meses depois, a segunda, a gente vai proporcionar o mesmo desconto que a gente deu para a primeira turma, coisa que é uma grande oportunidade para quem quiser fazer. E o desconto é muito considerável. Deixa eu pegar aqui para vocês, para eu não falar errado. São 3 propostas diferentes, tá? Uma para pagamento no boleto, uma para pagamento à vista e uma para pagamento no cartão de crédito. São 3 propostas diferentes. E aí vocês podem escolher a melhor para vocês. Aqui, ó, achei aqui. A opção número 1, que é no pagamento no boleto, você pode... você ganha R$4.000 de desconto. Ou seja, o curso de R$13.500 sai por R$9.500. Olha que diferença. E você ainda pode parcelar em 24 vezes, ou seja, fica uma mensalidade de R$395,83. A opção 2, você ganha R$5.000 e R$5.150 de desconto. Ou seja, o custo de R$13.000 sai por R$8.350. E você ainda pode parcelar em 12 vezes no cartão de crédito, que essa opção é para pagamento no cartão. E tem uma coisa muito legal, Thiago, porque assim, não desconta o valor integral do curso, é o valor da parcela. Então, a pessoa só precisa ter o limite ali da parcela, que é esses R$695. E a opção 3 já é para quem tem uma reserva financeira e gosta de aproveitar os grandes descontos, né? Quer aproveitar uma oportunidade ali e já não assumir uma dívida. Então, você de R$13.500, você ganha R$6.000 de desconto. O curso sai para você por R$7.500 no Pix ou no boleto, tá? Então, essas são as 3 ofertas assim, promocionais que a gente está replicando da primeira turma. Então, se vocês tiverem condição, se estiver dentro do orçamento, se você faz um esforço para vocês conseguirem se dedicar ao curso. A gente fez esse curso pensando em quem vive a prática do mercado ou quem tem uma vida muito atribulada, porque é um encontro só por semana. Então, assim, você pode se esforçar. E se você não conseguir na quinta-feira, você pode assistir a gravação. É só se organizar. Então, se você se esforçar um pouquinho, 3 horas semanais ali, você já mata a aula ao vivo. Tem os materiais complementares que são riquíssimos, que vale a pena você estudar também. Então, se organiza, que vale a pena, sabe, vocês fazerem. Eu estou falando até como aluna também. É muito bom o curso, porque eu que trabalho nesse mercado há tanto tempo, eu estou te falando assim, como que eu estou aprendendo, sabe? É rico demais em conhecimento. São os melhores profissionais aí mesmo, trazendo esse conhecimento, trazendo essa experiência, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma informação aqui. E a gente fez a parceria junto à Anhanguera porque eles são do Grupo Cogna, que é o maior grupo educacional do Brasil. E eles não são maiores à toa. Então, a gente trouxe eles para essa parceria conosco. Eles são responsáveis pela certificação junto ao MEC, né? O Portal Sustentabilidade é responsável pela parte técnica. O Thiago é coordenador técnico desse curso. Então, a parte de contratação de profissionais, a gestão do curso, a grade curricular, tudo isso foi feito pelo Portal Sustentabilidade. Então, assim, a gente tem esse compromisso com vocês, junto com a Anhanguera, tá? A dúvida aqui do Danilo, ele se forma agora em dezembro, na graduação. Ano que vem já tem uma previsão para a nova turma? Não tem uma previsão, Danilo, mas o que eu te sugiro? Tem uma formação de gestores de resíduos aqui no Portal Sustentabilidade, que ela custa, se eu não me engano, R$1.500. Para você que está na graduação, ela já te introduz no mercado, ela te ensina como fazer o gerenciamento de resíduos no dia a dia. Eu te sugiro entrar nela,
Porque depois que você fizer a matrícula para o MBA, você já não vai estar cru, você já vai estar imerso a esse mercado através da formação, e você ganha o valor da formação, você ganha de desconto no MBA. Ou seja, o investimento que você está fazendo hoje, fazendo MBA no ano que vem, você já abate esse valor, entendeu? Então, assim, se você quiser saber mais informações, Danilo, pode entrar em contato aqui com a gente no direct ou no meu Instagram pessoal, a gente troca uma mensagem lá, eu te auxilio nesse processo. Meu Instagram pessoal é silva.jaquelinegomes, tá? Que aí eu posso te ajudar nesse processo, posso te apresentar um pouquinho. E, pessoal, eu estou abrindo a minha agenda todo dia à tarde. 20 minutinhos, assim, 15 minutinhos, a gente bate um papo e eu tiro todas as dúvidas de vocês sobre o MBA. Tem outras pessoas da equipe do portal também abrindo agenda na parte da manhã, da noite, porque a gente sabe que cada um tem uma demanda específica. Então, assim, quem quiser agendar a reunião, lá na página do MBA, tem como entrar na lista de espera. Tem uma pessoa da nossa equipe entrando em contato com todo mundo, perguntando quando que quer fazer a reunião. Então, a gente está olhando pessoalmente para cada um de vocês. O que eu estou querendo dizer com isso? Às vezes você tem uma demanda específica, às vezes tem alguma questão específica, a gente pode tentar te ajudar nesse processo para viabilizar a sua matrícula no MBA. A gente quer ser um facilitador aqui, né? A gente quer que você se transforme. Nosso objetivo aqui, com essa reunião, é tirar todas as dúvidas, porque a gente não quer que você desista pelo caminho, não quer que você, lá no meio do caminho, você fale assim, não era isso, né? Então, é importante, não é, Thiago? E se tiver uma dúvida acadêmica ou técnica, também participo desse time aí que tira dúvida. Então, a parte financeira não é comigo, mas a nível de conteúdo, entender um pouco mais profundamente o contexto de cada disciplina, o que você vai estudar. Alguém já fez uma pós-graduação, quer fazer mais uma, a gente pode avaliar a dispensa de disciplina, coisas do tipo. Então, essa análise ou esse esclarecimento pode marcar horário comigo também. O pessoal do contato do portal agenda comigo sem problemas. Então, eu participo aí dessa força-tarefa de esclarecimentos aí também. E o Thiago fez uma resposta aqui muito importante, que eu acho que vale a pena até ele falar também, que é o pré-requisito se você precisa ter alguma graduação antes, né, Thiago? Esse é um MBA, então é um curso de pós-graduação lato sensu. Você precisa ter um curso superior, seja um tecnólogo, seja uma licenciatura, sou professor, ou seja um bacharelado. Você precisa ter um curso superior para poder iniciar com a gente. Mas como a Jair comentou, para quem ainda está se formando, não terminei ainda, termina ano que vem. Nós temos uma solução que atende muito bem, que é a formação de gestor de resíduo, e o valor que você investir nela se abate depois na pós-graduação. Então, você já começa a coletar o conhecimento desse mercado tão interessante aí que a gente comentou, e assim que você se formar, você está preparado para a gente começar no nível de pós-graduação a conversar sobre esse assunto. E se for o caso de você ser um estudante ainda e está aguardando, ou, por exemplo, já que surgiu uma oportunidade aqui para mim no mercado, mas eu não tenho uma graduação, fala comigo que eu vou dar todo o suporte sobre a formação para vocês, tá bom? Tem essa formação que ela é incrível. Até teve um comentário aqui que agora eu não estou achando, eu acho que foi a Ingrid comentando, já sou a sua aluna na formação de gestores de resíduos, que é uma formação bem completa. Rola o comentário aí que vocês vão ver até o depoimento dela. Eu tentei achar aqui, mas eu perdi, porque é muito comentário. Então acho que é isso. Tem mais alguma dúvida, gente, que a gente tira aqui para vocês, tá bom? E quem quiser a reunião, eu estou me prontificando. A Daniele, que é da nossa equipe, está entrando em contato com todo mundo, perguntando quem deseja, quem não deseja marcar. E aí, se vocês quiserem que seja comigo, é só falar para ela, especificar. Vai ser um prazer poder atendê-los, tá? Realmente, eu gosto muito desse mercado e assim, é muito gratificante ver o resultado de vocês. Por exemplo, na nossa primeira turma, a gente já tem um case de sucesso. Um aluno que começou com a gente, que não tinha experiência no mercado e não
tinha trabalho no mercado para ele disponível, era uma coisa que ele reclamava muito, minha região é muito específica, já que não tem demanda, não tem. Ele começou o MBA, começou a cabeça dele mexeu com ele ali, ele viu as oportunidades. Resumindo, hoje ele é responsável por conseguir uma grande oportunidade e responsável por uma coisa muito específica. Não sei se eu posso abrir aqui, eu vou até perguntar se ele quer fazer uma live comigo depois, para ele mesmo contar a transformação dele. Então, assim, é isso, sabe? Profissionais que já atuam nesse mercado têm dado depoimento para nós, né, Thiago? De como que tem sido rico para o dia a dia operacional. Então, realmente, é um MBA diferenciado, sabe? A Cristina está colocando aqui a formação de gestão de resíduos, o Recicla-se 2.0. Então, é da turma, né, Cristina? Eu fiz e é muito completo mesmo. Olha que legal. Obrigada pelo... As pessoas veem outros alunos, né, que participaram dando depoimento, porque é diferente ouvir de você, dos alunos, né? Então, assim, gente, vamos encerrando aqui, né, Thiago? Eu acho que eu passei todas as informações. Na dúvida, entra lá no site, portalsustentabilidade.com/MBA, tá bom? Ou manda um direct aqui ou na minha rede pessoal, que vai ser um prazer poder atender vocês, tá? Thiago, quero te agradecer imensamente pela sua disponibilidade, pelo seu esforço de estar aqui conosco, agradecer o tempo de todo mundo que está aqui presente também, e dizer que a gente está encerrando o 6º intensivão do gerenciamento de resíduos com muita satisfação, com muito conhecimento compartilhado, com muita troca de informação, muito network feito, e é sempre muito gratificante poder proporcionar aqui para todo mundo um evento corporativo, né? Diferente do que a gente vê por aí. Então, um abraço a todos vocês e eu espero revê-los em breve, né? Quem sabe em novos eventos. Em breve. Thiago, muito obrigada. Obrigado, Jaque. Obrigado, pessoal. Qualquer coisa estou à disposição. Até a próxima. Tchau, tchau.